Imagine você nesta situação. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as I walked by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shall... Que louco isso, não? Como que o piloto sabia exatamente onde estava a pista no meio daquele nevoeiro? Porque ele tinha instrumentos precisos, confiáveis e mais, ele sabia interpretar os indicadores que esses equipamentos forneciam. Dá uma olhada nesse painel. Não adianta nada você ter as informações se você não consegue interpretá-las, se você não sabe o que elas dizem. Hoje também vivemos uma época nebulosa na economia, com previsões de turbulências à frente. Algumas empresas estão pensando em cortar investimentos em propaganda para segurar a crise. Outras estão pensando em investir mais em propaganda porque é essa hora que elas acreditam que tem que trazer mais cliente para o seu negócio. Você não precisa investir mais em propaganda para vender mais. Você não precisa trazer mais clientes para vender mais. Basta você aproveitar melhor os clientes que você já tem. Como um piloto, você vendedor ou gestor de uma equipe de vendas também tem que ter informações precisas, confiáveis e atualizadas. E mais que isso, deve saber interpretá-las. Para vender mais, o ideal é que você saiba aonde você pode estar errando e quais atitudes você tem que tomar para chegar onde você quer. Mas você deve estar pensando, eu ainda não tenho um sistema de gestão. Se esse é o seu caso, não tem problema algum. Estou disponibilizando gratuitamente para você algumas planilhas em Excel que você pode fazer o download aqui embaixo e utilizá-las para fazer a gestão das suas vendas e da sua equipe. Se você ainda não é um gestor, se você ainda não tem uma equipe, você vai adquirir conhecimentos para que você possa se tornar um. Se você não tem essa pretensão de ser um líder de uma equipe, também não tem problema algum. Você vai adquirir informações preciosas para melhorar o seu resultado e saber exatamente de que maneira você vai atuar para corrigir e vender cada vez mais. Se você já tem um sistema, você vai saber interpretar os dados que ele fornece e mais, vai saber exatamente onde agir. Vamos ali no meu computador que eu vou mostrar para você como isso funciona. Bom, estou aqui agora então na frente do meu computador, no meu escritório, e quero passar para você então alguns trechos importantes do meu treinamento, o MMA em Vendas, de Ultra Vendedor. A gente vai passar uma parte importante aí do módulo 9. O treinamento ele tem 10 módulos, ele vai do módulo 0 até o módulo 9. Passando aí por todas as etapas da venda. E no módulo 9 a gente fala do time MMA em Vendas, né? Desde o recrutamento, seleção, CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitudes, até chegar na gestão de números, na gestão de indicadores, que é o objetivo desse pedaço que eu quero passar para você entender os indicadores, saber onde você pode estar errando
e aonde você deve atuar. Então vamos lá, quero mostrar então para você a importância da gestão, e se você ainda não fez o download das planilhas, faça lá para depois você entender melhor de que maneira que a gente pode estar te ajudando aí no preenchimento das planilhas e na análise desses indicadores. Bom, está em meu currículo, se você ainda não me conhece, de repente é o primeiro vídeo que você está assistindo, e ele não quer dizer muita coisa hoje, né? Já até tirei meus diplomas da parede, estão todos encaixotados, porque hoje é resultado, né? Hoje o que interessa é resultado, e se eu não conseguir fazer você ter o resultado de aumentar suas vendas, isso aí não serve de nada, né? A minha missão é fazer você vender mais, a minha missão é desenvolver pessoas, e o meu resultado é o seu resultado, né? Eu só vou saber se o meu trabalho foi bem feito, se eu conseguir atingir meu objetivo, se você vender mais. Então, também da mesma forma que essa minha experiência não vale muita coisa, também não vai adiantar se você passar por esse treinamento sem aplicar o que eu vou te passar. Então, é muito importante que você aplique isso que eu vou passar. Não é difícil, assim, são técnicas simples, às vezes até pode parecer óbvio para alguns, mas se aplicadas trazem enorme resultado. Então, convido você ao final do treinamento aplicar isso. Você pode ver aí que eu trabalhei 12 anos com telecomunicações, com telecom, tanto em pessoa física quanto com pessoa jurídica. Então eu tinha lojas, né, no interior de São Paulo e do Paraná, então a gente tinha venda interna, eu tive essa experiência por bastante tempo, e também tinha venda externa, a gente atendia pessoa jurídica visitando empresas, e por algum tempo também a gente vendeu pessoa física com o PAP de porta em porta, também vendendo telefonia e batendo nas casas das pessoas. Então, assim, essa vivência me deu muita experiência, né? Eu conheço bastante desse processo de vendas, tanto interno quanto externo. Tive grandes resultados. Se você assistiu outros vídeos, viu que eu ganhei várias viagens internacionais graças a esses resultados em vendas, que é o que eu quero compartilhar com você nesse treinamento. Além disso, você vai ver aí que eu dei aula em 3 universidades, na área de administração, marketing, investimentos. Então, também tem essa base teórica, então eu peguei o melhor assim, da teoria que é aplicada a vendas. Infelizmente, a gente não tem uma faculdade de vendas e na grande maioria das universidades, mesmo de administração, a gente não tem a matéria vendas, e o quanto que é importante, né, a gente vender e desenvolver mercado. Eu acredito que essa, como eu te disse, é a minha missão, fazer você vender mais. E ao vender mais, você vai estar atendendo o benefício de outras pessoas, atendendo a necessidade, de outras pessoas através do benefício do seu produto e serviço. Então, assim, eu estou muito motivado para te passar esse conhecimento, para que você aplique, para que você faça a roda da economia girar, para que a gente consiga aí desenvolver e fazer a nossa economia crescer, ser pujante e você ter resultado, você ganhar dinheiro. Isso para mim é muito importante, porque, como eu te disse, o seu resultado é o meu resultado. Você está vendo aí que eu fui diretor, presidente de algumas organizações empresariais, associação comercial, enfim. Isso também me deu muita bagagem, assim, que eu conversava e tinha relacionamento de diretoria com grandes empresários, com muita experiência. Então, pude trocar muita ideia com essas pessoas do que funciona, do que não funciona. Então, eu peguei, compilei todo esse conhecimento de vivência prática, relacionamento com grandes empresários e minha experiência como professor, e estou botando num pacote aquilo que realmente funciona e quero passar para você. Então, por isso que é importante que você aplique, porque isso está testado, isso dá resultado. Vamos lá? Então, como você viu lá anteriormente no vídeo, quem não tem informação não gerencia. Então, é muito importante você ter na tua frente os indicadores para que você saiba agir, né? Eu conheço, assim, já ouvi vários empresários me dizendo essa frase: nossa, esse mês foi tão ruim, deu prejuízo, eu não quero nem ver. Como que se o fato de não ver o prejuízo não fosse estar lá, né? É importante que você veja e entenda onde ele aconteceu para que você consiga agir, para que você consiga atuar. A gente está vivendo uma percepção de crise no Brasil, mas se você tem os indicadores certos, se você tem um sistema de gestão, se você tem esse controle, compare quanto que você vendeu, por exemplo, em janeiro e fevereiro desse ano com quanto você vendeu em janeiro e fevereiro do ano passado. Talvez você pode ter vendido mais. Talvez se você desligar a televisão, a crise acaba. É claro que existe a crise política, a questão da corrupção,
Isso é feio, é terrível, mas é mais um motivo para você não depender, sabe, dessas pessoas, não depender de governo algum, qualquer que seja ele, né? Não é o meu objetivo aqui discutir política. Meu objetivo aqui é que você tenha nas rédeas das suas mãos o poder das suas vendas, sabe, o poder do seu negócio. A sua profissão tem que estar nas suas mãos, então você tem que saber exatamente o que está acontecendo para poder agir. Você tem que ser o piloto, né? Da sua vida. Então vamos lá, na sequência então das planilhas. Você vai perguntar então, Alexandre, como medir, como que eu vou mensurar se eu não tenho um sistema de gestão? Independente se você tem ou não um sistema de gestão, você precisa alimentar esse sistema de gestão com as informações. Então você precisa medir essas informações. Na questão da venda interna, eu vou falar primeiro de venda interna, que é a venda dentro da loja, depois a gente fala de venda externa. Na venda interna, uma forma simples de você medir é a lista da vez. Eu ainda vejo muitas lojas com essa planilha em cima do balcão, que é o seguinte: algumas lojas têm a política de ter a vez, né? Chega um cliente, cada vez é um vendedor que vai lá à borda. Eu particularmente acho que existem outras formas, talvez mais eficientes, e depois a gente pode falar sobre isso, do que trabalhar pelo método da vez, mas é um método que muita gente ainda usa. E aí marca daí o nome do vendedor, o horário que aconteceu o atendimento, se comprou, se não comprou, e na frente as observações, por que não comprou, por que comprou. E aí começa daí a criar um histórico de todas as pessoas que passaram pela loja naquele dia. O sistema ele é falho? Sim, depende do vendedor, pode acontecer do vendedor não anotar, pode acontecer dele colocar informações que não são bem precisas, né? Mas é pelo menos uma forma de você medir. E aí você começa a criar esse histórico de todas as pessoas que entraram na loja, por quem foi atendido, a hora que foi atendido, se comprou, se não comprou e as observações. Se você começar a analisar essa planilha depois, você vai saber, por exemplo, os horários que tiveram os maiores atendimentos, os horários de pico, onde teve mais atendimento, e aí você consegue dimensionar a sua equipe, por exemplo, dentro da sua loja. Mas essa planilha dá uma margem para várias outras informações que a gente vai analisar mais para frente, né? Essa planilha é muito simples. Mas existe outra forma de você medir, de você mensurar mais confiável. Então, tem muitas lojas, muitas empresas que usam os contadores de fluxo, né? Que medem quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram. E aí faz a integração desse sistema de fluxo com o caixa da empresa, e aí você começa a medir então quantas pessoas entraram e faz uma relação com quanto foi vendido. Já vou mostrar para você como é que isso fica facilmente de você identificar e de você trabalhar. Então você faz essa relação de quantas pessoas que entraram e quantas pessoas que saíram do seu estabelecimento, quantos atendimentos foram. Como é que isso funciona? Geralmente é um sensor que é colocado na entrada da loja, em cima ou nas laterais, que controla esse fluxo para ter a inteligência e, como eu te disse, para você agir e ser bastante assertivo aí na gestão do teu negócio. E geralmente fica na porta, junto com os alarmes, né, nesses grandes magazines, ou simplesmente eles colocam o contador de fluxo lá. Como eu te disse, eu trabalhei vários anos com loja de telefonia. Nas nossas lojas a gente tinha um celular com câmera e esse celular ficava ali na entrada da loja filmando quem entrava, quem saía e fazendo essa contagem. E você sabe que os celulares hoje, modernos, eles fazem a leitura facial, né? Eles fazem o reconhecimento de face. Prova disso é o seu Facebook. Às vezes você põe uma foto lá, o Facebook já diz quem são as pessoas que tem na foto. Então essa tecnologia também permite, se você quiser, se a mesma pessoa entrou várias vezes na loja, só conta uma vez, né? Então é uma outra forma também de você fazer essa contagem de fluxo, ou através de um celular, ou através da câmera de segurança da sua empresa. Enfim, são vários tipos aí de forma de contagem. O investimento isso não é alto, não é caro. Tem várias opções na internet. Aí, se você fizer uma busca sobre contador de fluxo, você vai ver que tem algumas empresas e é ideal você se aprofundar na pesquisa, mas não é um investimento muito alto e vai te dar informações precisas, preciosas na gestão do seu negócio e mais assertivas aí do que a lista, né, do que a lista da vez. De repente é interessante você
pesquisar e considerar esse investimento. Mas se você não quer investir, eu estou te mandando a lista da vez, você pode utilizar ela assim, e daí treinar a sua equipe e acompanhar o preenchimento para que a informação chegue para você gerenciar, seja a mais correta possível. E a primeira coisa, assim, a coisa mais básica que você vai conseguir gerir é a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Quantas pessoas o vendedor conseguiu vender, ou você como vendedor conseguiu vender, em relação ao total que você atendeu, né? Então você tem o que foi convertido, o que não foi convertido, a soma disso vai dar o total, né? E o índice da conversão vai ser o total convertido dividido pelo total de pessoas que passaram pela loja. Aí você começa a ter esse acompanhamento diário, aí você pode fazer o acompanhamento por loja, por vendedor, e aí criar um histórico e começar a entender aí quem tem mais conversão, quem tem menos conversão, quem atende mais gente, quem atende menos gente. E se você é um vendedor, você começa a ter acesso e ter um histórico do seu aproveitamento e ter esse feedback numérico, né, não subjetivo, de onde você pode melhorar. Mas como eu disse, essa é a primeira planilha ainda, a mais básica. Existem formas de você gerenciar outras coisas, né? E essa planilha eu também estou mandando para você fazer o download, para você utilizar. E ela é mais completa, ela trabalha vários outros indicadores. E essa planilha eu quero mostrar ela, vou até sair da apresentação aqui rapidinho, no Excel mesmo, deixa eu continuar gravando aqui, para mostrar essa planilha no Excel, como ela funciona. Então vamos lá. Opa, peraí que eu fechei a planilha de venda externa, a gente já chega nela. Vamos falar de venda interna primeiro. Então, quantidade de horas trabalhadas, vamos supor que seja um shopping, né, uma loja de shopping. Então a pessoa folgou na terça e na quarta trabalhou, aí na segunda o shopping abriu mais tarde, ela trabalhou meio período. E aqui tem um total de vendas, pode ser da loja, pode ser da pessoa. Se você tem um sistema de gestão, você consegue levantar isso, ou se você não tem na própria caixa registradora, né, no seu emissor de cupom fiscal, todo final do período você consegue tirar essa informação. Lá também sai essa informação aqui, quantidade de cupons. Então, ou seja, para quantos clientes foram vendidos. Em geral, cada cupom é um cliente. Você consegue também levantar no próprio resumo aí de cupons fiscais, quantidade de itens que foram vendidos naquele dia. E aí a meta semanal você que define, né? Como a sua meta própria, como vendedor, ou se você é um gestor de uma equipe, a meta da sua loja. Então, o que está em amarelo e negrito é fórmula, tá? Então, eu vou mandar a planilha já com todas as fórmulas, só que eu não quis travar, eu não quis bloquear essa planilha, porque depois você pode customizar ela e personalizar ela de acordo com a sua necessidade. E aí, então, aqui daí a planilha começa a fornecer as informações para você gerenciar seu negócio. Então, venda média. Quanto que aquele vendedor vendeu por cliente, né? Então, dá uma venda média aí nesse nosso exemplo, na domingo e na segunda, uma venda média na casa de 600, aqui já caiu para 400, na quinta já subiu para 700. Então, o que é interessante quando você entende a questão da venda média? Por exemplo, nas minhas lojas de celular eu observava que tinha alguns vendedores que tinham dificuldade em vender produtos de maior valor. Por exemplo, eu tinha vários vendedores que adoravam vender iPhone, porque eram aparelhos de valor alto, mas tinha alguns que tinham dificuldade, aí vendiam aparelhos mais baratos. Então é interessante você observar isso e depois agir com os vendedores que vendem produtos mais baratos e fazer treinamento para ele vender produtos de maior valor e atender a necessidade do cliente com um produto mais completo, que tem mais facilidades e que vai ajudar a você aumentar seu faturamento. Né? Vendas por hora, esse indicador aqui. Então, se o vendedor está sendo rápido na persuasão do cliente, porque se o vendedor é interessante ele fazer todo o acompanhamento, no nosso treinamento você vai ver a questão da abordagem, do rapport, mas ele não pode perder o dia inteiro com um cliente só. Porque senão você vai ter que contratar mais vendedores, ou você como vendedor, se você ficar o dia inteiro com o mesmo cliente, você vai deixar de fazer outras vendas, vai deixar de atender outras pessoas. Então é muito importante também você ser muito objetivo. E no meu treinamento, MMA em vendas, com apenas 5 perguntas, é até um desafio que eu faço.
você fechar uma venda com 5 perguntas. Não são as 5 perguntas manipuladoras. Se por acaso você abaixou meu e-book lá, que eu falo o poder da pergunta e as 5 perguntas manipuladoras, não são essas 5 perguntas, são outras 5 perguntas que em sequência você vai se aprofundando na necessidade do cliente, e aí nas 2 últimas perguntas você amarra seu produto na necessidade do cliente e fatalmente você vai vender. É impossível, assim, as chances de você não vender, se você seguir as 5 perguntas na ordem que eu coloco, você customizar elas, aí, padronizar elas para o seu ramo de atividade, dificilmente você não vai vender. E aqui então a taxa de conversão, então quanto que ele vendeu, que era aquela planilha mais simples que a gente viu anteriormente. Então aqui você vai pegar o número de clientes atendidos aonde? Na lista da vez, ou se você tem um contador de fluxo, você vai pegar essa informação lá no contador de fluxo. E aí ele te dá a taxa de conversão, pegando quantos clientes foram atendidos e dividir pelo número de cupons, que foram exatamente aqueles que compraram. E aí isso te dá teu índice de conversão. E observa, de repente aqui na quinta-feira a conversão foi baixa, acabou atendendo bastante gente e não vendeu para todo mundo. Perdeu de cada 3, perdeu 2. Aqui pelo contrário, de cada 3 vendeu para 2, só perdeu 1. Então o que é interessante você entender que às vezes está faltando técnicas de fechamento. Se de repente tiver algum vendedor com baixa taxa de conversão, você consegue perceber que para ele precisa fazer técnicas, treinamento para fechar a venda, né? E te dar as ferramentas necessárias ou para vencer a objeção. De repente é uma pessoa que tem dificuldade para entender, compreender as objeções e vencê-las, né? Então isso que é legal, quando você pega uma planilha dessa, você sabe exatamente como e onde agir. Né? Por exemplo, aqui, o preço médio dos produtos vendidos. Também é aquela situação de vender produtos de maior valor, produtos de maior valor agregado. Então, são várias informações e depois, conforme você pode ir gravando essa planilha e depois você pode ir criando outras aqui, vai criando cópias dessa planilha. Deixa eu mostrar para você como é que faz. Você clica na planilha, aperta o Ctrl, arrasta de lado, e pronto, você criou outra. Então você pode fazer numa planilha por semana. Você vem, apaga, aí dá uma atualizada dos dados e vai criando esse histórico. E aí você pode ver como é que foi a evolução do seu desempenho, né? Conforme você for fazendo os treinamentos, for se aprofundando, for descobrindo as novas técnicas, você vai ter exatamente aqui a fotografia de cada semana de quanto que o seu resultado cresceu. Então, assim, vou ficar muito feliz se você usar essa planilha e depois me mandar. Olha, Alexandre, eu usei a técnica e dá uma olhada. Ó, era X e depois aumentou para X mais tanto, X mais tanto, X mais tanto. E você vai ver no meu treinamento que a gente consegue, em um ano, multiplicar por 2,5 vezes. 2,5 vezes aqui, cara, vai dar 150 mil. Então, assim, você pode arrebentar de vender sem precisar gastar com propaganda, sem precisar trazer mais cliente. É só saber trabalhar melhor, né? Usar melhor os clientes que você já tem. Legal? Então, vamos voltar aqui para a apresentação, que eu tenho bastante coisa ainda para te passar. Então vamos lá. E aí agora falando então de venda externa, né? Você viu ali um indicador de venda interna e agora um indicador de gestão de venda externas. E também tem uma planilha que eu vou entrar nela, né? Você já até escapou ela um pouquinho antes aí, que dependendo de aonde, em qual etapa do funil de vendas, que dependendo de onde que está enroscado, dependendo de onde você está acumulando mais clientes, é onde você precisa desenvolver. Sabe, essa planilha dá claramente aonde você está errando, é onde você pode trabalhar e é onde você pode vender mais. Vamos dar uma olhada na planilha então? Deixa eu buscar ela aqui. Continuar gravando e vamos lá. Então aqui, venda externa. Então, mês de março, você pode ter para a equipe toda, mas é legal fazer individualmente, se você é só um vendedor. Ainda, espero que com todo esse conhecimento em breve você vire aí um supervisor, um gerente, mas se você é um supervisor, você faz aí de cada um da sua equipe, né? E aí, vamos supor que domingo, dia 1º foi um domingo, então não teve vendas nesse dia, não teve visitas. E a partir do dia 2, você começa a preencher e eu logo na sequência, no próximo slide, eu vou te mostrar de que forma, aonde, né, você vai colher esses dados aqui. Então, vamos lá.
No dia 2, então, o João fez 10 visitas, e dessas 10 visitas geraram 6 entrevistas. O que é entrevista? Ele conseguiu falar com quem decide, ele conseguiu falar com quem compra. Dessas 6 visitas, 3 ficaram pendentes, a pessoa demonstrou interesse, mas ficou de voltar, de retornar. 2 não tiveram intenção, não quiseram comprar, e ele conseguiu vender um contrato de 2.500, que deu uma média de 2.500, porque 2.500 dividido por 1 são 2. E aí assim por diante, isso vai acontecendo em cada dia. Aqui, por exemplo, no dia 2, ele vendeu R$3.000 em 2 contratos, o que deu um valor médio de R$1.500 por contrato. Não que tenham sido 2 contratos de 1.500, pode ter sido um contrato de 2.000 e outro de 1.000, um de 2.500 e outro de 500. A gente consegue aqui ter na média, ver quanto que está esse aproveitamento dele. E o que é importante você entender? Se aqui, se ele está visitando pouco, ou por exemplo, aqui eu teve um dia que ele visitou pouco, entender o que aconteceu nesse dia, se de repente foi um dia de chuva, ou se foi um dia que ele ficou, ou se você é vendedor, se você ficou com trabalho administrativo, né? Às vezes não ficou direcionando o seu tempo útil em vendas para vender, às vezes ficou ligando, preenchendo relatório, enfim, ou fazendo pós-venda, que é importante, né? Mas não vendeu. Então é interessante entender isso. Ou de repente a sua logística de visitas externas ela não está bem estruturada, você está perdendo muito tempo no trânsito. Então de repente achar uma forma aí de você ser mais assertivo. Ou talvez também na hora de agendar essa visita, de repente o cliente te deixou muito tempo esperando e você perdeu muito tempo esperando o cliente para ser atendido. Também existem formas de você melhorar isso, sabe? De você ser mais assertivo na hora de agendar a visita. Se é você que agenda suas visitas, eu ensino no treinamento algumas técnicas, mas também você pode passar para quem faz isso, do telemarketing, do teleagendamento, que o objetivo de quem agenda a visita não é fazer a venda, né? Mas é sim vender a visita, mas tem que vender ela bem vendida, né? E que para a hora que o vendedor chegue lá, ele consiga não perder muito tempo esperando, e a hora que ele já chega para cá, assim, a pessoa já sabe com quem vai falar, é a pessoa certa que vai atender. Então eu ensino isso durante o treinamento para você ser mais assertivo aqui. Se começa a acumular nas entrevistas, tem esse problema então de se o aproveitamento aqui está baixo, por exemplo, a visita não foi bem vendida, então às vezes o vendedor chega lá e a pessoa fala, não, mas eu nem sabia do que se tratava, não sei o que é. Então é importante esse agendamento ser muito bem feito. Pode acontecer que uma questão da secretária, né? No treinamento eu ensino algumas formas de você driblar aí, né? o cão de guarda, que algumas empresas colocam a secretária às vezes até como um cão de guarda. Então formas de você criar esse relacionamento e ser útil para ela e vender o que ela necessita. Você vai vender algo para ela, vender entre aspas, né? Mas vai criar um relacionamento positivo com ela para que ela seja uma aliada sua dentro da empresa. E essa situação, de repente, você não está falando com a pessoa certa, ou enfim, são técnicas de abordagem, de abrir a guarda, que a gente tem um módulo exclusivo, né, falando de abrir a guarda para você melhorar isso aqui. Se começa a acumular aqui, se você começa a ter muito contrato pendente, aí tem 2 situações que podem ser trabalhadas. São técnicas de fechamento, porque você não está conseguindo fechar a venda, então está começando a acumular, você está atendendo vários clientes e não está fechando, ou você pode estar com problema de follow-up, você abre o cliente e depois não vai lá fechar a venda, deixa o cliente aberto. Então também é interessante medir isso, se está retornando nos clientes que você levantou. Ou também pode ser um problema de vencer objeções, né? O cliente coloca uma objeção, às vezes é uma objeção leve, que ainda não bloqueou, né? Vou pensar melhor, preciso estudar, preciso falar com quem decide, e às vezes você não investigou melhor, às vezes é ele mesmo que decide, e de repente se você tivesse as técnicas de vencer essa objeção, você já teria fechado a venda aqui. Se começa a dar muito contrato aqui, se o seu indicador começa a ficar alto no sem intenção, aí pode ser uma questão de prospecção. Você está prospectando cliente que não é o seu público-alvo, não é o seu avatar, né? Não é a pessoa que tem a necessidade atendida.
que tem a necessidade latente, né, que o benefício do seu produto vai atender. Ou pode ser técnicas de demonstração, você não está sabendo agregar valor, você não está sabendo brilhar os olhos do cliente, você não está sabendo fazer ele entender o real valor do seu produto e casar esse real valor com a necessidade dele. Ou também pode ser problemas de vencer objeção, né? Às vezes ele pode colocar que ele não tem intenção, mas é uma objeção que às vezes não é real. E mesmo se ela for real, existem técnicas, e eu passo isso, de como você atravessar isso aqui. E aí os contratos é o que obviamente foi vendido, o valor vendido e a venda média. Aí depois você pode acompanhar, como a gente viu nos treinamentos aí da venda interna, a forma de melhorar essa venda média através aí do módulo que a gente dedica exclusivamente de pós-venda, que é daí você fazer upsellings, downsellings, que é você vender produtos de maior valor ou de menor valor para o mesmo cliente. E aí assim você aumenta o ticket médio e aumenta mais vendas para aquele mesmo cliente. Então, por isso que eu digo, às vezes você não precisa trazer mais clientes para o seu negócio, trazer mais clientes para a sua carteira. Se você souber otimizar, você consegue vender mais, né, para os mesmos clientes, para aqueles clientes que você já está atendendo. Então, não precisa gastar com propaganda, é só trabalhar melhor aí as suas vendas, entender melhor essa inteligência de vendas que você vai conseguir vender mais. E aqui na planilha também, olhando mais embaixo, no final dela daí tem os totalizadores, né? Quantas visitas foram feitas no mês, né? Mês, exemplo aqui de 31 dias. Quantas entrevistas fizeram no mês, o que ficou pendente durante o mês, quantos tem intenção, o total de contratos e o total vendido. E a planilha também traz esse indicador, aqui esses indicadores que está lá, né? A meta mensal, vamos supor que seja 50 mil. Quanto que vendeu no mês está aqui. Então, tudo que está em amarelo e negrito também são fórmulas, tá? Também não está protegido, você pode customizar depois como você quiser. Então, ele vai puxar esse valor aqui, 16 mil, gap para meta. Quanto que falta para meta? 34 mil. Até o dia 7, então é bom você informar aqui até o dia, né, que está sendo medido. Até o dia 7, ele atingiu 32% da meta até o dia 7. Então está com uma tendência de 70 mil, então está com uma tendência até o dia 7 de explodir, né, de vender bem mais que a meta. Então é uma planilha aí que vai te ajudar, caso você não tenha um sistema de gestão. O sistema de gestão, essas informações são mais tranquilas, mas se você não quiser investir ou, né, quiser testar primeiro a planilha, porque não adianta também se você ter o sistema de gestão, se você não entende, né, o que acontece com os números que estão chegando na sua mão. Então é bastante importante você entender o que está chegando e de que forma e onde e de que maneira você pode agir. Legal? E aí você me pergunta, então, Alexandre, como que eu vou monitorar, como é que eu vou alimentar essa planilha? Então eu vou mostrar para você a planilha que eu usava nas vendas externas, quando eu trabalhava com visita, né, com venda externa de telefonia. Então a gente tinha uma planilha chamada Romaneio de Visita, ela era diária, então todo dia o consultor, né, o vendedor, recebia uma planilha dela do teleagendamento, que eram as pessoas responsáveis para agendar as visitas. E ele tinha lá um número de 8 visitas, a gente acreditava em 1 hora por visita entre atender o cliente e o deslocamento. Então a gente gostava, assim, tinha uma meta aí de que ele visitasse 8 clientes por dia. Alguns visitavam mais, outros visitavam menos, aí, dependendo da situação. E aí tinha lá o horário que essa visita estava agendada e os dados do cliente para ele fazer a visita. E aqui, se era uma visita agendada ou se foi uma visita que ele prospectou. Ele nunca saía com as 8 visitas cheias que ele tinha que cumprir. A gente sempre mandava lá 3, 4 visitas e deixava um espaço em branco para que ele, né, no porta a porta aí, e você como vendedor pode fazer isso também. Além das visitas que a sua empresa te manda, os leads, né, algumas empresas chamam de leads, você também desenvolver aí os seus próprios leads. O máximo que vai acontecer é você vender mais, né? E aí dentro da empresa de telefonia a gente tinha aqui daí o nosso histórico, se ele não tinha perfil, não tinha interesse, negociação, pós-venda. Então daqui, dessas informações, você jogaria lá, né? Você joga lá naquela outra planilha, aonde que essa venda parou. Se foi fechada a venda ou não, aí você vai ter as informações aqui embaixo. E aí se vai ser necessário um retorno. Não ou sim, né? E quando e a hora. Isso aqui é muito importante. Se o cliente falou assim, não, volta depois, volta semana que vem, marque com ele exatamente a data e a hora, mesmo se for um retorno de um telefone. Porque quando você aparecer na empresa do cliente ou você ligar para ele com o seguinte recado, olha, como nós combinamos, eu fiquei de retornar para o senhor na terça-feira,
às 10h45, estou fazendo esse retorno para o senhor. Tudo bem? Como é que vai? E aí começa a criar um rapport, né, que é as técnicas que eu já expliquei para você nos outros vídeos. E aí começa então a desenvolver o rapport com o cliente. Mas ele vai ficar surpreso com o seu profissionalismo e não vai fugir de você quando você ligar para ele exatamente na data e na hora combinada. Outra dica, combine com clientes horas quebradas, 8h15, 15 para as 9, né? 9h45, 9h40, nunca combine hora cheia. Porque quando você combina hora cheia, o subentende, né? O cérebro humano já está acostumado a achar que vai demorar muito, vai ser uma hora inteira. E tem aquela questão do brasileiro, né? 9 horas nunca é 9 horas, é 9h05, 9h10. Quando você marca no horário quebrado, você tem a chance de ser atendido com mais pontualidade e passa essa impressão para o teu cliente que vai ser rápido, que vai ser 15, 20 minutos, no máximo 40 minutos. Então usa essa técnica aí que vai te ajudar muito aí no agendamento de visitas. E então, o romaneio de visita é uma forma de você alimentar aquela outra planilha. Mas, como eu te disse, existem os softwares de gestão com os indicadores que podem alimentar aí todo o sistema. Mas pouco adianta se você tem um sistema de gestão aí com várias informações se você não sabe interpretá-los e depois de colher os dados você não sabe como agir. Então é muito importante depois que você utilizar os dados do sistema de gestão, saber exatamente onde você está errando. Então essa minha mini aula, né, esse mini treinamento tinha esse objetivo, de você conseguir enxergar se está parando na prospecção, se está parando na abordagem, se está parando na demonstração, se não está conseguindo vencer as objeções, se vendeu, mas não conseguiu fazer depois um follow-up para aumentar aí o ticket daquele cliente e vender mais para os mesmos clientes, né? As estatísticas são claras. É muito mais fácil você vender para quem você já vendeu e mais barato você vender para quem já é cliente do que você vender para alguém novo. Então, utilize isso que eu estou te passando para você, de repente, não precisar buscar cliente novo, entender quem já compra de você, a pessoa já confia em você, você já tem um relacionamento com ela, então vender mais para essas pessoas. Legal? Então, assim, eu quero te fazer um convite de você acessar aí, se você tentar clicar nos outros módulos, esses módulos são para o meu time, né? Para o MMA Vendas, para quem está fazendo esse treinamento, passando aí por todas as etapas, pelos 10 módulos. Então eu convido para você vir fazer parte comigo desse treinamento, para ser do meu time MMA Vendas e conhecer esse treinamento a fundo em todas as etapas da venda. A partir de agora você tem 3 opções, né? Ignorar esse chamado, esse convite que eu te fiz, para você entender todo esse processo a fundo e vender mais. Você tem uma segunda opção, que é buscar sozinho essas técnicas que eu te falei e esse conhecimento de mercado e essa experiência que eu já tenho. Você pode buscar e pode demorar ou não, enfim, depende aí da sua agilidade e da sua capacidade. Ou entrar no mundo dos grandes vendedores e compartilhar pegar, absorver, sabe, toda essa experiência nesse 12 anos de gestão comercial e já trabalhei em supermercados, franquia de cosméticos, assim, eu gosto de empreender, acho que as pessoas brincam, me chamam de empreendedor em série, então quero muito compartilhar isso contigo e que você tenha resultados. Se você não quiser entrar, também é muito bem-vindo em continuar recebendo meus materiais gratuitos, vou continuar compartilhando com você, mas fique aí na lista que sempre eu vou estar mandando entrevistas, e-books, mas é claro que se você tiver a chance e a oportunidade, clica aqui, ó, quero me inscrever agora, né? E aí você vai para uma página, que é essa página aqui do Hotmart. E o Hotmart é o marketplace de infoprodutos, de treinamentos online. Um dos sócios é o Buscapé Company, o outro é o meu amigo JP Rezende, né, o João Pedro, e o Hotmart ele tem uma política que eu acho fantástica, sensacional. Se você não está confiável a fazer esse investimento de R$ 497, que é mais barato do que uma propaganda em rádio, mais barato do que um anúncio no jornal, enfim, se você for fazer qualquer comparativo de investimento de propaganda, isso aqui sempre vai estar mais abaixo. E outra, você pode parcelar em 12 vezes, então assim, vai dar menos de R$ 47 por mês.
Então eu não sei quanto você ganha com as suas vendas, mas certamente o que eu vou te ensinar, você vai ter um ganho muito maior do que R$ 47 por mês. Mas se ainda assim você está desconfiado, você fala, pô, mas quem que é esse cara? Você tem 30 dias para testar, você compra, e o Hotmart ele te dá 30 dias para testar, e se você não ficar satisfeito, você pode pedir a devolução do seu dinheiro. Então, assim, você entra nessa tela, preenche seus dados aqui, nome, e-mail, CPF, telefone, escolhe, você pode pagar com cartão de crédito, boleto bancário e PayPal. O PayPal também dá essa opção de 30 dias, ou se você não ficar satisfeito, pedir o dinheiro de volta. Mas no Hotmart é uma política, e aí se você não ficar satisfeito, é só me mandar um e-mail, alexandre@mmavendas.com, e sem qualquer questionamento, sem mais perguntas e sem ressentimentos, que isso é importante, eu vou devolver o dinheiro para você caso você não fique satisfeito com o treinamento. Acho difícil, né, você não conseguir em 30 dias recuperar o investimento, mas existe essa garantia legal assim, dada por esse sistema. E é obrigatório no contrato que eu tenho com eles, se você entrar em contato lá com o Hotmart e dizer para o Hotmart que não está satisfeito, eles vão devolver o dinheiro para você, tá? Então, venha fazer parte do meu time, se aprofunde aí nas técnicas, e eu quero daí continuar trocando informação com você. Esse treinamento ele tem um grupo secreto no Facebook, a gente vai manter contato via Facebook. Tem um grupo de WhatsApp, caso você queira fazer parte, não é obrigatório. A gente está lá trocando experiências. Eu tenho vídeos que eu jogo no WhatsApp para você compartilhar com seus vendedores, às vezes até com seus clientes. Então, eu acho que é um investimento bem tranquilo para ser feito em relação ao retorno que você vai ter. Se você não tem, assim, é o máximo que eu posso fazer em relação ao quanto de benefício e com completo. Se você entrar na página do treinamento, você vai ver aí todos os módulos. É claro que você não vai ter acesso, você vai ter acesso a partir do momento que você torna um membro do time, mas o quanto que isso vai, assim, o quanto de informação rica, assim, eu te passei nesse vídeo, e muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo ouvindo, mas eu passei assim um pedacinho de tudo que você pode ter e desenvolver na tua equipe de vendas. Legal? Se esse foi o nosso primeiro contato, é o primeiro vídeo que você assiste meu, seja bem-vindo. Se não, a gente se vê aí nos próximos rounds da nossa vida aí do MMA em Vendas. Forte abraço, muito obrigado por estar até aqui comigo. Valeu demais!